Bem-vindos a uma jornada que vai mudar completamente tudo o que vocês acreditavam saber sobre Atlântida. Durante décadas, exploradores vasculharam oceanos, mergulhadores investigaram ruínas submersas e teorias conspirativas encheram a internet com evidências da cidade perdida. Mas e se eu disser que a verdade sobre Atlântida é ainda mais fascinante do que qualquer teoria? E se a origem real desta lenda revelar algo profundo sobre a natureza humana e nosso eterno desejo por utopias perdidas? E ao longo desta série de 5 partes, vamos desvendar não apenas a origem real de Atlântida, mas também porque esta história de 2.400 anos ainda domina nossa imaginação. Preparem-se para descobrir que a verdadeira Atlântida não está no fundo do oceano. Ela está na mente genial de um dos maiores filósofos da história. Imagine Atenas no século IV a.C. A cidade que um dia dominou o mundo grego, agora enfrenta o declínio após a devastadora Guerra do Peloponeso. É neste contexto de reflexão sobre poder, corrupção e decadência que um filósofo chamado Platão decide criar uma das histórias mais duradouras da humanidade. Mas aqui está o primeiro grande segredo. Platão nunca pretendeu que Atlântida fosse real. Para ele, esta era uma ferramenta filosófica, uma alegoria sofisticada para discutir seus ideais políticos. No entanto, o que ele criou foi tão vívido, tão detalhado, que transcendeu completamente sua intenção original. A história aparece em apenas 2 lugares na literatura antiga, e ambos são obras do próprio Platão: os diálogos Timeu e Crítias. Este é um fato crucial que muitos caçadores de Atlântida ignoram. Não existe uma única menção independente desta civilização em qualquer texto antigo que não derive diretamente da obra platônica. Se Atlântida fosse uma tradição histórica real conhecida pelos gregos, certamente encontraríamos referências em outros autores da época. Platão era um mestre da retórica e sabia exatamente como tornar sua história convincente. Ele não apresentou Atlântida como sua própria invenção, mas como uma tradição ancestral egípcia. Segundo sua narrativa, o famoso legislador ateniense Solon, uma figura histórica real e altamente respeitada, teria visitado o Egito e lá aprendido sobre esta guerra ancestral com os sacerdotes de Sais. Esta é uma técnica narrativa brilhante. Atribuir a história a uma civilização milenar conhecida por guardar conhecimentos antigos conferia credibilidade imediata à narrativa. Os egípcios eram reconhecidos pelos gregos como guardiões de sabedorias ancestrais. Então, quem duvidaria de um relato que viesse diretamente de seus templos? A datação que Platão escolheu também é significativa. 9.000 anos antes do tempo de Solon, o que situaria os eventos em cerca de 9.600 a.C. Esta data coloca a Atlântida em um passado tão distante que seria impossível verificar, mas não tão distante que parecesse completamente fantasioso para a audiência da época. Agora vamos mergulhar na descrição original de Atlântida, porque é aqui que percebemos o verdadeiro gênio criativo de Platão. Cada detalhe foi cuidadosamente criado para servir a seus propósitos filosóficos. Atlântida era descrita como uma ilha localizada, além dos pilares de Hércules, uma referência clara ao Estreito de Gibraltar. Para os gregos, este era literalmente o fim do mundo conhecido, o ponto onde a civilização encontrava o oceano infinito e misterioso. Escolher esta localização foi genial, suficientemente específica para parecer real, mas suficientemente remota para ser inverificável. A civilização Atlante tinha origens divinas. Era território de Poseidon, deus dos mares. O deus dividiu a ilha entre seus 10 filhos, estabelecendo uma dinastia de reis com Atlas, o primogênito, como líder supremo. Aqui vemos Platão estabelecendo uma hierarquia perfeita, um sistema político ideal em sua forma inicial. A descrição física da capital é de tirar o fôlego. Uma cidade construída em anéis concêntricos alternados de terra e água, conectados por canais engenhosos.
No centro, um palácio e um templo dedicado a Poseidon, decorados com ouro, prata e oricalco, um metal lendário que brilhava como fogo. As muralhas eram cobertas com bronze, estanho e oricalco, criando uma visão que deve ter parecido impossível para os contemporâneos de Platão. Platão não se limitou a descrever uma cidade. Ele criou um império inteiro. Atlântida controlava vastas extensões do oceano, dominando ilhas e continentes. Seu poder naval se estendia até a Líbia e o Egito no sul, e até a Tirrênia na Europa. Era uma talassocracia, um império do mar, com recursos praticamente ilimitados. A ilha possuía tudo que uma civilização poderia desejar: solo fértil, animais domésticos e selvagens, incluindo elefantes, metais preciosos, florestas abundantes e um sistema de irrigação tão avançado que permitia 2 colheitas por ano. Era, literalmente, um paraíso na Terra. Mas aqui está o ponto crucial. Platão estava criando deliberadamente uma civilização que representava tudo o que Atenas poderia ter sido em seu auge: rica, poderosa, tecnologicamente avançada. Atlântida era um espelho magnificado da própria Atenas. E aqui chegamos ao coração da mensagem de Platão. Atlântida não foi destruída por forças externas, foi destruída por sua própria corrupção moral. Inicialmente, os atlantes eram virtuosos, governados pela sabedoria divina herdada de Poseidon. Mas conforme as gerações passaram e a herança divina se diluiu através de casamentos com mortais, a natureza humana prevaleceu. A riqueza e o poder corromperam os atlantes. Eles se tornaram gananciosos, imperialistas, perderam a humildade e o respeito pelas leis divinas. Esta transformação moral foi o verdadeiro catalisador de sua queda, um tema que ecoa diretamente as preocupações de Platão sobre a decadência moral de Atenas. O clímax da narrativa chega quando Atlântida, embriagada pelo poder, decide conquistar todo o mundo mediterrâneo. Mas encontra resistência na antiga Atenas, uma versão idealizada e primitiva de Atenas que funcionava segundo os princípios filosóficos que Platão defendia em A República. Esta Atenas ancestral, menor em recursos, mas superior em virtudes, derrota o poderoso Império Atlante. É uma vitória da filosofia sobre a força bruta, da justiça sobre a tirania. Mas a história não termina aí. Os deuses, testemunhando a corrupção de Atlântida, decidem aplicar o castigo final. Em um único dia e uma noite de desgraça, terremotos e maremotos submergiram completamente a ilha no oceano. Atlântida desapareceu para sempre, deixando o mar intransponível devido aos detritos submersos. Chegamos ao fim desta primeira jornada, mas já descobrimos algo revolucionário. Atlântida não começou como uma lenda sobre uma civilização perdida. Começou como uma parábola sofisticada sobre os perigos do poder descontrolado e a importância da virtude cívica. Platão criou Atlântida para ser o oposto exato de sua república ideal, uma demonstração do que acontece quando a riqueza e o poder não são temperados pela sabedoria e justiça. A história funcionava como um aviso. Mesmo a civilização mais avançada pode cair se perder seus fundamentos morais. Mas se Atlântida era apenas uma alegoria filosófica, como ela se tornou a obsessão arqueológica e cultural que conhecemos hoje? Como uma ferramenta educacional de um filósofo grego, se transformou em teorias sobre continentes perdidos, raças superiores e até mesmo visitantes extraterrestres. Na próxima parte, vamos explorar uma das transformações mais fascinantes da história das ideias. Como a alegoria de Platão foi gradualmente historicizada, reinterpretada e, eventualmente, apropriada por movimentos que o próprio filósofo teria horror. Vamos descobrir como Atlântida saiu dos círculos acadêmicos e conquistou o mundo, nem sempre para o bem. Vocês descobrirão como uma história sobre virtude e corrupção se tornou combustível para teorias raciais, nacionalismos perigosos e a busca moderna por civilizações perdidas. Espera!
Antes de você clicar em outro vídeo, eu preciso te contar algo que vai explodir sua cabeça. Tudo o que você acha que sabe sobre Atlântida é mentira. E eu tenho as provas. Fica até o final porque em 1 minuto eu vou revelar quem realmente inventou essa história. E por quê? Olha, durante décadas exploradores queimaram milhões procurando Atlântida no fundo do oceano. Mergulhadores morreram tentando achar essa cidade. A internet inteira tá cheia de teorias malucas, mas ninguém tá olhando para o lugar certo. E se eu te disser que a verdade sobre Atlântida é 1000 vezes mais fascinante do que aliens ou continentes perdidos? E se a origem real dessa lenda revelar algo profundo sobre você, sobre mim, sobre todos nós? Me responde aqui nos comentários. Você acredita que Atlântida existiu? Porque daqui 1 minuto eu vou te mostrar o documento que prova que tudo isso foi... Bom, vamos lá. Esta é uma série de 5 partes e no final você vai entender porque essa história de 2400 anos ainda nos deixa obcecados. Prepara porque a verdadeira Atlântida não tá no fundo do oceano. Ela tá na mente de um dos maiores manipuladores da história. Viaja comigo. Século IV a.C. Atenas, a cidade que dominou o mundo grego, agora tá em ruínas. A Guerra do Peloponeso destruiu tudo. É nesse cenário apocalíptico que aparece um filósofo chamado Platão. E esse cara, ele decide criar a maior fake news da história da humanidade. Mas aqui tá o primeiro grande segredo que ninguém te conta. Platão nunca quis que você acreditasse que Atlântida era real. Deixa isso penetrar na sua cabeça por 1 segundo. Comenta aí. #mente explodida. Se você acabou de perceber que foi enganado, porque em 1 minuto eu vou te mostrar exatamente como ele fez isso. E olha, a técnica é tão boa que funcionou por 2400 anos. Para Platão, Atlântida era uma ferramenta, uma alegoria filosófica para discutir política. Mas o que ele criou foi tão vívido, tão detalhado, que transcendeu completamente a intenção original. Sabe quantas vezes Atlântida aparece na literatura antiga? 2. E olha o plot twist. As 2 vezes são nos livros do próprio Platão, Timeu e Critias. Agora presta muita atenção nesse detalhe, porque é aqui que o esquema genial de Platão se revela. Não existe uma única menção independente de Atlântida em nenhum texto antigo que não venha diretamente de Platão. 0. Nada. Nenhuma. Se Atlântida fosse real, se fosse uma tradição histórica conhecida, cara, com certeza outros escritores gregos iam falar disso, né? Mas não. Ninguém menciona. Mas Platão era mestre em retórica. Ele sabia exatamente como tornar a história convincente. E olha a jogada de mestre que ele fez. Ele não disse, olha, eu inventei isso. Não. Ele falou, isso aqui é uma tradição ancestral egípcia. Pausa o vídeo e responde. Qual foi a maior mentira que você já acreditou? Comenta aí porque daqui 1 minuto eu vou te mostrar a técnica exata que Platão usou. E aposto que você já caiu nessa técnica umas 50 vezes na sua vida. Segundo a narrativa, o famoso Solon, que era uma figura histórica real e super respeitada, teria ido para o Egito e aprendido sobre essa guerra ancestral com os sacerdotes. Genial, né? Olha a técnica perfeita de marketing. Você pega uma civilização milenar respeitada, o Egito, atribui a história a uma pessoa real e confiável, Solon, e boom, credibilidade instantânea. Os egípcios eram tipo os guardiões da sabedoria para os gregos. Quem ia duvidar de algo que veio dos templos deles? Mas espera que tem mais. A datação que Platão escolheu. 9.000 anos antes de Solon. Ou seja, lá por 9.600 a.C. Vê a genialidade? A data é distante o suficiente para ser impossível verificar, mas não tão distante que pareça fantasia completa. É o ponto ideal da mentira bem contada. Se você tá chocado com o nível de manipulação, curte o vídeo agora.
E comenta a hashtag Platão Marqueteiro, porque em 1 minuto você vai ver a descrição completa de Atlântida e vai entender por que todo mundo caiu nessa. Agora segura que vem a descrição cinematográfica. Atlântida ficava além dos pilares de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Para os gregos, isso era literalmente o fim do mundo. A civilização tinha origens divinas. Era território de Poseidon, deus dos mares. O deus dividiu a ilha entre seus 10 filhos, com Atlas no comando. E a capital? Cara, prepara. Uma cidade construída em anéis concêntricos, alternados de terra e água, canais engenhosos conectando tudo. No centro, um palácio e templo cobertos de ouro, prata e oricalco, um metal lendário que brilhava como fogo. As muralhas, bronze, estanho, oricalco, uma visão impossível para a época. Comenta agora, qual cidade real de hoje parece mais com essa descrição? Dubai? Singapura? Porque em 1 minuto eu vou revelar por que Platão criou algo tão específico. E a resposta vai te fazer repensar tudo sobre suas próprias fantasias. E se eu te dissesse que a maior mentira sobre Atlântida não foi criada por Platão, mas pelo que a humanidade fez com sua história depois? Que nazistas procuraram pela cidade perdida para justificar genocídio? Que a internet transformou uma alegoria filosófica na maior máquina de desinformação da história? Bem-vindos à segunda parte desta série explosiva sobre Atlântida. Se você perdeu a primeira parte, volta lá agora porque você vai precisar entender como Platão inventou Atlântida para acompanhar o que vem agora. E galera, o que vem agora é perturbador. Se você quer descobrir como uma história sobre virtude se transformou em combustível para ódio racial e teorias conspiratórias, destrói esse like e ativa o sininho, porque essa jornada vai ser chocante. Vamos começar com algo que muita gente não sabe. Depois que Platão morreu, ninguém levou Atlântida a sério. Isso mesmo, pessoal. Durante séculos, os maiores pensadores da antiguidade simplesmente ignoraram a história. Aristóteles, que foi aluno direto de Platão, nunca mencionou Atlântida em nenhum dos seus trabalhos. Pensa nisso. O cara estudou com Platão, conhecia todos os seus textos e nunca falou sobre a cidade perdida mais famosa da história. Por quê? Porque ele sabia que era uma invenção do mestre. Heródoto, conhecido como o pai da história, o cara que registrou todas as lendas e tradições do mundo antigo, nunca ouviu falar dessa suposta guerra entre gregos e atlantes. E olha que ele era obcecado por histórias antigas. Esse silêncio, galera, não é coincidência. É prova de que Atlântida era reconhecida como o que realmente era. Uma parábola filosófica, não história real. Durante toda a Idade Média, Atlântida praticamente desapareceu. A Europa perdeu acesso aos textos de Platão, que foram preservados pelos árabes e bizantinos. A lenda dormiu por quase 1000 anos. Mas aí chegou o Renascimento e tudo mudou. Os textos de Platão foram retraduzidos para o latim e começaram a circular entre os intelectuais europeus. E aqui acontece algo fascinante. Esses estudiosos estavam vivendo na era dos descobrimentos, vendo exploradores descobrindo novos continentes, e começaram a pensar: e se Atlântida fosse real? Francis Bacon escreveu Nova Atlântida em 1627, criando uma utopia científica. Mas olha, Bacon não estava procurando a cidade de Platão. Ele estava usando o nome como símbolo para sua própria visão de sociedade perfeita. Ele sabia que era alegoria. Aí chegou o século XVI e os europeus descobriram as Américas. E galera, as teorias começaram a pipocar. Será que as Américas são Atlântida? Será que os astecas são descendentes dos Atlantes? José de Acosta, um jesuíta espanhol, sugeriu em 1590 que as Américas poderiam ser as ilhas atlânticas de Platão. Geograficamente até fazia sentido. Estavam além dos pilares de Hércules. Eram gigantescas. Mas tinha um probleminha. As Américas não haviam afundado.
A cronologia não batia. As civilizações eram completamente diferentes. Mas a semente estava plantada. Atlântida havia começado sua transformação de alegoria para lugar real que podemos encontrar. E aí chegamos ao século XIX. E aqui a coisa fica séria. Em 1882, um congressista americano chamado Ignatius Donnelly publica Atlantis, The Antediluvian World. E pessoal, esse livro mudou tudo. Donnelly não sugeriu que Atlântida era real. Ele foi além. Ele afirmou que Atlântida era a fonte de todas as civilizações avançadas da humanidade. Egito, Atlântida. Mesopotâmia, Atlântida. Maias, Atlântida. Tudo vinha de Atlântida. O livro foi um sucesso massivo. Vendeu dezenas de milhares de cópias, foi traduzido para várias línguas e transformou Atlântida de parábola filosófica em teoria pseudocientífica sobre a origem da civilização. Mas aí, galera, a história toma um rumo sombrio. A ideia de uma civilização superior perdida foi rapidamente apropriada por teorias raciais. Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, criou uma cosmologia bizarra onde Atlântida era habitada por uma das raças raiz superiores da humanidade. Segundo ela, os Atlantes eram gigantes com poderes psíquicos e seus descendentes diretos eram os povos arianos. E vocês acham que parou por aí? Não. No início do século XX, teóricos raciais alemães incorporaram Atlântida em suas mitologias arianas. Para eles, Atlântida era o berço da raça nórdica superior. E aí chegamos ao capítulo mais aterrorizante desta história: a apropriação nazista de Atlântida. Heinrich Himmler, o líder da SS, era obcecado por Atlântida. Ele criou a Ahnenerbe, uma organização pseudocientífica que tinha um objetivo: provar que a raça ariana descendia dos Atlantes. Pessoal, escutem isso. Os nazistas financiaram expedições ao Tibete, à América do Sul, buscando evidências de Atlântida. Por quê? Para justificar seu genocídio, para validar sua ideologia racial assassina. Se pudessem provar que uma raça superior havia dominado o mundo no passado, isso legitimaria suas ambições de dominação mundial no presente. Atlântida, a alegoria de Platão sobre os perigos da corrupção, havia se tornado justificativa para o mal absoluto. Felizmente, eles nunca encontraram o que procuravam, mas o dano estava feito. E aí, chegamos à era moderna e a coisa fica ainda pior. Com a televisão, o cinema e principalmente a internet, teorias atlantistas se espalharam como vírus. Charles Berlitz conectou Atlântida ao Triângulo das Bermudas. Documentários sensacionalistas sugeriram conexões com OVNIs, extraterrestres, tecnologias impossíveis. Cada nova descoberta arqueológica era distorcida. As pirâmides, Atlântida, Stonehenge, Atlântida. Linhas de Nazca, Atlântida. E vocês sabem qual o maior problema disso? Essa abordagem desvaloriza completamente as conquistas das civilizações reais. Quando dizemos que os egípcios construíram as pirâmides com conhecimento atlante, estamos negando a capacidade humana de inovação. Estamos dizendo que nossos ancestrais não eram capazes de grandes feitos sem ajuda externa. E a internet piorou tudo. Qualquer pessoa com acesso ao Google Earth pode procurar estruturas atlantes e criar um vídeo que alcança milhões de visualizações. Formações geológicas naturais são reinterpretadas como ruínas de cidades perdidas. O problema é que uma teoria sem base científica pode ser apresentada com gráficos bonitos e narrativa convincente, alcançar milhões de pessoas, enquanto um paper acadêmico sério explicando por que a teoria é falsa é lido por algumas centenas. Mas por que a gente quer tanto que Atlântida seja real? Por que continuamos procurando? Porque Atlântida toca em desejos humanos profundos. A busca por uma idade de ouro perdida. A crença de que civilizações antigas tinham conhecimentos superiores aos nossos.
a esperança de que ainda existam mistérios grandiosos escondidos no planeta. Em um mundo onde quase tudo já foi mapeado, a ideia de que ainda existem segredos monumentais nas profundezas do oceano é romanticamente atraente. E tem mais. Acreditar em Atlântida permite que as pessoas se sintam especiais, possuidoras de conhecimento secreto que a ciência oficial ignora. É uma forma de se sentir superior aos ingênuos que confiam apenas nos acadêmicos. Então, o que testemunhamos? Uma transformação extraordinária, uma alegoria filosófica sobre virtude, se tornou obsessão cultural que dura séculos. A Atlântida de Platão era um aviso sobre os perigos do poder. A Atlântida moderna se tornou símbolo de nossos próprios desejos descontrolados. Mistério, superioridade, escapismo. Mas a história não termina aqui. Se a Atlântida não é real, por que tantas expedições continuam surgindo? Como os verdadeiros cientistas respondem a essas reivindicações? Existe alguma chance de Platão ter se baseado em tradições reais? Na próxima semana, vamos examinar as 5 teorias de localização mais populares com ciência real. Santorini, Oceano Atlântico, estrutura de Richat no Saara. Vamos usar geologia, arqueologia e análise rigorosa para destruir ou confirmar cada teoria. Se você ficou chocado com essa jornada sombria de Atlântida, smash no like, se inscreve no canal e vira parte da nossa comunidade de exploradores da verdade. Ativa o sininho para não perder a próxima parte, onde vamos separar ciência de ficção de uma vez por todas. Compartilha esse vídeo porque essa história precisa ser conhecida. Comente o que achou dessa apropriação sombria de Atlântida. Vocês tinham ideia que os nazistas procuraram pela cidade perdida? Nos vemos na próxima, exploradores. E lembrem-se, às vezes as histórias mais perigosas não são as que inventamos, mas o que fazemos com elas depois. E se eu te dissesse que Atlântida conquistou mais territórios como ficção do que jamais conquistou como império real? Que a Disney fez mais pela lenda do que 1000 expedições arqueológicas? Que você provavelmente conhece mais sobre Atlântida através de videogames do que dos textos originais de Platão? Preparem-se, porque hoje vocês vão descobrir como uma mentira filosófica de 2400 anos se tornou a franquia mais lucrativa da história da humanidade. E o que vou revelar sobre a indústria do entretenimento e Atlântida vai chocar vocês. Se você quer descobrir como Hollywood, a Disney e a indústria dos games lucraram bilhões com uma cidade que nunca existiu, detona nesse like agora e ativa o sininho, porque essa história é insana. Nas últimas 3 semanas, descobrimos que Atlântida nasceu como alegoria filosófica, foi sequestrada por movimentos perigosos e não possui nenhuma base científica real. Mas se é tudo mentira, por que Atlântida está em todo lugar? Por que seus filmes favoritos, séries e jogos não param de falar sobre ela? A resposta vai explodir sua mente, galera. Atlântida se tornou a maior máquina de fazer dinheiro da cultura pop porque ela pode ser qualquer coisa. E hoje vamos mergulhar nessa transformação insana. Vamos começar no século XVII com um cara chamado Francis Bacon. Em 1627, ele escreveu Nova Atlântida. Mas olha que interessante. Ele não estava tentando encontrar a cidade de Platão. Bacon era esperto. Ele roubou o nome Atlântida e criou sua própria utopia científica. E foi aqui que tudo mudou, pessoal. Bacon provou que você podia pegar a lenda de Atlântida e transformar em qualquer coisa que quisesse. Ele estabeleceu um template que Hollywood seguiria por séculos. Mas aí chegou 1870 e Júlio Verne fez algo revolucionário em 20.000 léguas submarinas. Ele levou o Capitão Nemo e seus prisioneiros para explorar as ruínas submersas de Atlântida. Galera, Verne inventou o visual que vocês têm na cabeça quando pensam em Atlântida. Ruínas majestosas cobertas de algas, estátuas gigantescas na escuridão do oceano. Uma civilização reduzida ao silêncio eterno. Essa imagem romântica capturou o imaginário de gerações.
E olha o detalhe importante. Verne não tentou provar que era real. Para ele era apenas um cenário dramático. Mas espera que fica melhor. No início do século XX, as revistas pulp americanas transformaram Atlântida em algo completamente diferente. Robert E. Howard criou Kul de Valusia, um bárbaro que governava Atlântida numa era de magia e monstros. Isso é genial, pessoal. Em vez da civilização tecnológica de Platão, agora Atlântida era uma terra de guerreiros, feiticeiros e criaturas pré-históricas. Howard provou que Atlântida podia ser fantasy, não apenas ficção científica. E no Brasil, olha só. Eduardo Spohr misturou Atlântida com mitologia cristã e brasileira em A Batalha do Apocalipse. Isso mostra que qualquer cultura pode pegar Atlântida e transformar no que quiser. Mas aí chegou Hollywood e a coisa ficou insana. Os primeiros filmes sobre Atlântida eram produções baratas com raios da morte e submarinos futuristas. Seriados como Undersea Kingdom, de 1936, criaram os elementos visuais que todo mundo copia até hoje. Cúpulas de cristal, tecnologia cristalina, túnicas elaboradas e sempre a ameaça de destruição total. E aí chegamos em 2001 e a Disney lançou Atlantis, The Lost Empire. Pessoal, esse filme mudou tudo. A Disney apresentou Atlântida para uma geração inteira de crianças. E vocês sabem o que aconteceu? Para milhões de pessoas, a versão Disney se tornou mais real do que a descrição original de Platão. A Disney fez algo genial. Transformou Atlântida numa civilização steampunk baseada em cristais energéticos. E colocou temas sobre exploração colonial e preservação cultural, coisas que Platão nunca mencionou, mas que são super relevantes para o século XXI. E o mais importante, a Disney tratou Atlântida não como lenda, mas como lugar real que você poderia visitar. E isso influenciou profundamente como as gerações seguintes pensariam sobre a Cidade Perdida. Mas espera que a televisão fez algo ainda mais louco. Entre 2004 e 2009, Stargate Atlantis transformou a Cidade Perdida numa nave espacial alienígena. Isso mesmo, galera. Atlântida não estava no fundo do oceano. Estava flutuando no oceano de um planeta alienígena. A série criou uma mitologia onde Atlântida foi construída por uma raça chamada Os Antigos, que abandonou a galáxia há milhões de anos. Pessoal, isso é ficção científica hard, misturada com a lenda antiga. Genial! E aí chegaram os videogames e mudaram tudo de novo. Pela primeira vez na história, você não apenas lia sobre Atlântida ou assistia, você podia explorar a Cidade Perdida. Tomb Raider colocou Lara Croft para navegar ruínas submersas, resolver quebra-cabeças antigos e descobrir segredos atlantes. Os jogos criaram uma experiência visceral que nenhuma outra mídia conseguia. Você se sentia como um arqueólogo de verdade. E Indiana Jones and the Fate of Atlantis, de 1992, é considerado o melhor jogo sobre Atlântida até hoje. O jogo misturou humor, aventura e uma investigação arqueológica genuinamente intrigante. Incorporou elementos da descrição de Platão, teorias reais de localização e ficção pulp numa experiência que era educativa e divertida. E hoje, jogos como Assassin's Creed Odyssey usam gráficos fotorrealísticos para criar versões de Atlântida que são visualmente indistinguíveis de lugares reais. E a realidade virtual está chegando, pessoal. Em breve vamos poder visitar Atlântida de forma completamente imersiva. Mas por que tudo isso funciona tão bem? Porque Atlântida se adapta a qualquer mídia, qualquer gênero, qualquer época. A resposta é genial. A descrição de Platão é específica o suficiente para ser visual, mas vaga o suficiente para permitir criatividade infinita. Elementos como anéis concêntricos, tecnologia avançada e catástrofe súbita podem ser reimaginados de infinitas formas. Atlântida funciona como um espelho cultural, pessoal. O século XIX via utopia científica. O século XX imaginava aventuras pulp.
A Guerra Fria criou Atlântidas com superarmas. A era ambiental imagina civilizações destruídas por desastres ecológicos. E hoje imaginamos Atlantes com tecnologia que parece nossos próprios smartphones. E olha que fascinante, adaptações modernas usam Atlântida como aviso sobre mudanças climáticas. Civilizações destruídas por sua própria tecnologia, uma analogia direta com aquecimento global. Atlântidas contemporâneas têm cristais que funcionam como computadores, redes de comunicação instantânea, inteligência artificial. Os Atlantes modernos são multirraciais e multiculturais, refletindo valores de diversidade do século XXI. E aqui chegamos à verdade chocante, galera. Atlântida se tornou mais poderosa, como ficção, do que jamais poderia ter sido como realidade. A flexibilidade da lenda permitiu que ela evoluísse constantemente, mantendo relevância através de séculos de mudanças. Cada nova adaptação não diminui o mito, ela o enriquece, adiciona novas camadas de significado. Por isso, Atlântida nunca morre, ela só se transforma. Mas isso levanta uma questão profunda, pessoal. Se Atlântida pode ser qualquer coisa que quisermos, o que isso diz sobre nossa relação com verdade e história? Será que preferimos a ficção à realidade? E aqui vem a pergunta que vai explodir a próxima semana, a última parte desta série épica. Por que precisamos de mitos como Atlântida? O que a lenda nos ensina sobre natureza humana? E qual era a verdadeira mensagem que Platão queria transmitir há 2400 anos? Se você ficou impressionado com como Atlântida conquistou a cultura pop, detona nesse like. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque a semana que vem é a conclusão épica desta série. Compartilha esse vídeo com quem ama filmes, séries e games. E me conta nos comentários, qual sua versão favorita de Atlântida? Disney, Stargate, Tomb Raider, Assassin's Creed? Na próxima semana voltamos com a conclusão devastadora, o legado eterno. O que Atlântida realmente nos ensina. Vamos descobrir por que uma mentira de 2400 anos ainda é mais poderosa do que a verdade. Nos vemos lá, exploradores. E lembrem-se, às vezes as melhores verdades estão escondidas nas maiores mentiras. Bem-vindos a uma jornada que vai mudar completamente tudo o que vocês acreditavam saber sobre Atlântida. Durante décadas, exploradores vasculharam oceanos, mergulhadores investigaram ruínas submersas e teorias conspirativas encheram a internet com evidências da cidade perdida. Mas e se eu disser que a verdade sobre Atlântida é ainda mais fascinante do que qualquer teoria? E se a origem real desta lenda revelar algo profundo sobre a natureza humana e nosso eterno desejo por utopias perdidas? E ao longo desta série de 5 partes, vamos desvendar não apenas a origem real de Atlântida, mas também porque esta história de 2400 anos ainda domina nossa imaginação. Preparem-se para descobrir que a verdadeira Atlântida não está no fundo do oceano. Ela está na mente genial de um dos maiores filósofos da história. Imagine Atenas no século IV a.C. A cidade que um dia dominou o mundo grego, agora enfrenta o declínio após a devastadora Guerra do Peloponeso. É neste contexto de reflexão sobre poder, corrupção e decadência que um filósofo chamado Platão decide criar uma das histórias mais duradouras da humanidade. Mas aqui está o primeiro grande segredo. Platão nunca pretendeu que Atlântida fosse real. Para ele, esta era uma ferramenta filosófica, uma alegoria sofisticada para discutir seus ideais políticos. No entanto, o que ele criou foi tão vívido, tão detalhado, que transcendeu completamente sua intenção original. A história aparece em apenas 2 lugares na literatura antiga, e ambos são obras do próprio Platão: os diálogos Timeu e Crítias. Este é um fato crucial que muitos caçadores de Atlântida ignoram. Não existe uma única menção independente desta civilização em qualquer texto antigo que não derive diretamente da obra platônica.
Se Atlântida fosse uma tradição histórica real conhecida pelos gregos, certamente encontraríamos referências em outros autores da época. Platão era um mestre da retórica e sabia exatamente como tornar sua história convincente. Ele não apresentou Atlântida como sua própria invenção, mas como uma tradição ancestral egípcia. Segundo sua narrativa, o famoso legislador ateniense Solon, uma figura histórica real e altamente respeitada, teria visitado o Egito e lá aprendido sobre esta guerra ancestral com os sacerdotes de Sais. Esta é uma técnica narrativa brilhante. Atribuir a história a uma civilização milenar conhecida por guardar conhecimentos antigos conferia credibilidade imediata à narrativa. Os egípcios eram reconhecidos pelos gregos como guardiões de sabedorias ancestrais. Então, quem duvidaria de um relato que viesse diretamente de seus templos? A datação que Platão escolheu também é significativa. 9.000 anos antes do tempo de Solon, o que situaria os eventos em cerca de 9.600 a.C. Esta data coloca a Atlântida em um passado tão distante que seria impossível verificar, mas não tão distante que parecesse completamente fantasioso para a audiência da época. Agora vamos mergulhar na descrição original de Atlântida, porque é aqui que percebemos o verdadeiro gênio criativo de Platão. Cada detalhe foi cuidadosamente criado para servir a seus propósitos filosóficos. Atlântida era descrita como uma ilha localizada, além dos pilares de Hércules, uma referência clara ao Estreito de Gibraltar. Para os gregos, este era literalmente o fim do mundo conhecido, o ponto onde a civilização encontrava o oceano infinito e misterioso. Escolher esta localização foi genial, suficientemente específica para parecer real, mas suficientemente remota para ser inverificável. A civilização Atlante tinha origens divinas. Era território de Poseidon, deus dos mares. O deus dividiu a ilha entre seus 10 filhos, estabelecendo uma dinastia de reis com Atlas, o primogênito, como líder supremo. Aqui vemos Platão estabelecendo uma hierarquia perfeita, um sistema político ideal em sua forma inicial. A descrição física da capital é de tirar o fôlego. Uma cidade construída em anéis concêntricos alternados de terra e água, conectados por canais engenhosos. No centro, um palácio e um templo dedicado a Poseidon, decorados com ouro, prata e oricalco, um metal lendário que brilhava como fogo. As muralhas eram cobertas com bronze, estanho e oricalco, criando uma visão que deve ter parecido impossível para os contemporâneos de Platão. Platão não se limitou a descrever uma cidade. Ele criou um império inteiro. Atlântida controlava vastas extensões do oceano, dominando ilhas e continentes. Seu poder naval se estendia até a Líbia e o Egito no sul, e até a Tirrênia na Europa. Era uma talassocracia, um império do mar, com recursos praticamente ilimitados. A ilha possuía tudo que uma civilização poderia desejar: solo fértil, animais domésticos e selvagens, incluindo elefantes, metais preciosos, florestas abundantes e um sistema de irrigação tão avançado que permitia 2 colheitas por ano. Era, literalmente, um paraíso na Terra. Mas aqui está o ponto crucial. Platão estava criando deliberadamente uma civilização que representava tudo o que Atenas poderia ter sido em seu auge: rica, poderosa, tecnologicamente avançada. Atlântida era um espelho magnificado da própria Atenas. E aqui chegamos ao coração da mensagem de Platão. Atlântida não foi destruída por forças externas, foi destruída por sua própria corrupção moral. Inicialmente, os atlantes eram virtuosos, governados pela sabedoria divina herdada de Poseidon. Mas conforme as gerações passaram e a herança divina se diluiu através de casamentos com mortais, a natureza humana prevaleceu. A riqueza e o poder corromperam os atlantes. Eles se tornaram gananciosos, imperialistas, perderam a humildade e o respeito pelas leis divinas. Esta transformação moral foi o verdadeiro catalisador de sua queda.
Um tema que ecoa diretamente as preocupações de Platão sobre a decadência moral de Atenas. O clímax da narrativa chega quando Atlântida, embriagada pelo poder, decide conquistar todo o mundo mediterrâneo. Mas encontra resistência na antiga Atenas, uma versão idealizada e primitiva de Atenas, que funcionava segundo os princípios filosóficos que Platão defendia em A República. Esta Atenas ancestral, menor em recursos, mas superior em virtudes, derrota o poderoso Império Atlante. É uma vitória da filosofia sobre a força bruta, da justiça sobre a tirania. Mas a história não termina aí. Os deuses, testemunhando a corrupção de Atlântida, decidem aplicar o castigo final. Em um único dia e uma noite de desgraça, terremotos e maremotos submergiram completamente a ilha no oceano. Atlântida desapareceu para sempre, deixando o mar intransponível devido aos detritos submersos. Chegamos ao fim desta primeira jornada, mas já descobrimos algo revolucionário. Atlântida não começou como uma lenda sobre uma civilização perdida. Começou como uma parábola sofisticada sobre os perigos do poder descontrolado e a importância da virtude cívica. Platão criou Atlântida para ser o oposto exato de sua república ideal. Uma demonstração do que acontece quando a riqueza e o poder não são temperados pela sabedoria e justiça. A história funcionava como um aviso. Mesmo a civilização mais avançada pode cair se perder seus fundamentos morais. Mas se Atlântida era apenas uma alegoria filosófica, como ela se tornou a obsessão arqueológica e cultural que conhecemos hoje? Como uma ferramenta educacional de um filósofo grego, se transformou em teorias sobre continentes perdidos, raças superiores e até mesmo visitantes extraterrestres. Na próxima parte, vamos explorar uma das transformações mais fascinantes da história das ideias. Como a alegoria de Platão foi gradualmente historicizada, reinterpretada e, eventualmente, apropriada por movimentos que o próprio filósofo teria horror. Vamos descobrir como Atlântida saiu dos círculos acadêmicos e conquistou o mundo, nem sempre para o bem. Vocês descobrirão como uma história sobre virtude e corrupção se tornou combustível para teorias raciais, nacionalismos perigosos e a busca moderna por civilizações perdidas.